Olá, alunos! Então, nós começaremos as aulas do curso de Física Quântica. Lembro que eu estou fazendo aqui não são videoaulas, são aulas do curso de Física Quântica. Então, nós gravaremos uma aula para cada assunto. Então, nesta primeira aula, falaremos sobre Planck e os quanta. Então, vamos à nossa aula. Começando o curso de Física Quântica, nós temos esta imagem onde nós temos os principais, ou alguns dos principais pesquisadores em física do século XX, os quais nos deram a formulação da mecânica quântica e, com as suas pesquisas, nos trouxeram as tecnologias que nós temos hoje. Então, uma pergunta importante é o que é física quântica. Então, vamos pensar que algumas teorias, como a mecânica clássica, foi desenvolvida basicamente por Newton, a eletrodinâmica, desenvolvida por Maxwell, a relatividade desenvolvida por Einstein. Então, a teoria quântica ela não é uma teoria que foi desenvolvida por apenas um indivíduo, mas por vários indivíduos importantes. Então, nós temos o Einstein, fez parte da física quântica, nós temos lá o Planck, nós temos Schrödinger, nós temos vários pesquisadores que desenvolveram essa teoria. Então, você tem vários princípios. Então, você tem várias formulações importantes para o desenvolvimento desta teoria. Tá? Então, uma frase importante do Niels Bohr é que qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. Então, dilemas para a compreensão da física quântica. Nós temos o dilema de Heisenberg, né, que é sempre difícil encontrar critérios fidedignos que indiquem quais e de que maneira termos linguísticos devam ser empregados. Aqui a solução é, por assim dizer, um compasso de espera a fim de que a evolução da linguagem venha, com o passar do tempo, a permitir um ajustamento à nova situação. E temos a frase do Richard Feynman, que a estranheza é apenas um conflito entre a realidade e o nosso pensamento do que a realidade deveria ser. Então, agora nós vamos falar sobre a física quântica, né, sobre os primeiros anos, e a necessidade de uma teoria quântica. Então, nós temos que saber por que houve a necessidade de uma nova teoria para descrever o universo, descrever partículas elementares. Então, quando falamos quanto, falamos em quantidade ou soma que não se designa, quantidade referente a cada um numa repartição, né? Então, no caso, né, nós poderíamos chamar a física quântica de a física dos pedaços. Então, agora nós vamos descrever como primeira teoria a teoria de Planck dos quanta, de 1900, e explicar como ela surgiu. Então, primeira característica importante em física foi a quantização da carga elétrica. Então, primeiramente, Michael Faraday, em um experimento de eletroquímica, conseguiu descrever a presença de uma carga elétrica elementar, né, e que toda carga elétrica é um múltiplo dessa carga elementar. No caso, essa carga elétrica está relacionada ao elétron, que é uma partícula com carga negativa. Tá? Então, a primeira descrição dessa partícula foi feita pelo Michael Faraday. Tá? Posteriormente, J.J. Thomson, num tubo de raios catódicos, observou que partículas emitidas aqui por um cátodo, passando por duas placas onde você tem um campo magnético, elas sofrem uma deflexão. A partir desta medida, ele conseguiu determinar a razão da carga e da massa dessa partícula elementar. Posteriormente, Millikan, no experimento de Millikan, ele borrifava óleo num sistema, né, você tinha um feixe de raio-x, uma radiação ionizante, e você, quando aplicava essa radiação, você detectava, né, você tinha uma diferença de potencial entre as placas, você tentava equilibrar a força, né, a força elétrica com a força da gravidade,
E a partir desse experimento, ele conseguiu determinar a carga de um elétron. Tá? Veja que esse experimento foi bastante feito em laboratórios de física, né? Principalmente para as pessoas que se formaram no século passado, só que o experimento tinha um problema que era observar essa gota equilibrada para medir a razão carga-massa. Tá? Millikan diz que não era tão difícil fazer esse experimento, mas nós sofremos bastante. Tá? E isso tem uma razão para que isso tenha acontecido, que eu falarei posteriormente. Então, vamos falar de quantização de energia. Então, o Max Planck, né, o que ele tentou entender é a razão, né, da radiação térmica emitida como ondas eletromagnéticas produzidas por um corpo emissor de calor, que no caso é um corpo que teria uma radiação bem definida, que seria um corpo negro. O corpo negro ele poderia absorver toda a radiação emitida sobre ele e reemitir essa radiação em um espectro completo de frequências ou de comprimentos de onda, como queira. Mas qual era o problema? Né? Então, este corpo emitia radiação, só que não conseguia se entender ou descrever a curva de emissão deste corpo de caráter universal. Tá? Então, primeiro, nós vamos discutir o que é o comprimento ou frequência da luz. Então, o que acontece é que para cada comprimento de onda, no caso, nós temos aqui a luz branca inserida num prisma, a qual ela sofre fenômenos de reflexão interna dentro desse prisma, e quando você faz isso, você separa em diferentes comprimentos de onda. Então, você tem aqui a formação do arco-íris, é basicamente isso. Então, você tem a reflexão de luz aqui nesse prisma, e a partir disso você tem a separação das cores que formam essa luz branca. Então, nós temos aqui o violeta, o índigo, o blue, né, o azul mais claro, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. Então, você tem a divisão, que nesse prisma aqui é um meio dispersor, em vários comprimentos de onda. Então, aqui você tem essas tonalidades que dão do vermelho até o violeta. Então, o que nós temos que entender? Como funciona essa dispersão, ou energia, ou como que é constituído o espectro eletromagnético como um todo. Tá? Então, nós observamos aqui, né, como que é o espectro eletromagnético. Então, você tem os raios cósmicos, raios gama, raios X, que são de alta energia, você tem a nossa espectro visível, infravermelho, radar, micro-ondas, né? Então, você observa uma coisa bastante importante, nossa visão é extremamente limitada, nós conseguimos enxergar apenas essa faixa do espectro eletromagnético. Tá? Então, o restante que está para cá, nós não conseguimos ver, né, a olho nu, precisamos de algum equipamento ou algo que seja possível descrever ou detectar este tipo de radiação. A partir disso, nós temos o comprimento característico de onda da luz, que é dado pelo comprimento de onda dessa luz, vezes a sua frequência. E essa velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Lembro que a velocidade da luz é obtida por meio das equações de Maxwell. Então, se nós observarmos lá, quando fizemos o curso de fenômenos eletromagnéticos, nós podemos determinar a equação de onda, né, por meio das equações de Maxwell, e a partir disso, a razão. Nós temos que C é a razão 1 sobre raiz de μ0, ε0, onde μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo e a ε0 é a permissividade elétrica no vácuo. Então, a partir dessas duas constantes, nós podemos determinar a velocidade da luz no vácuo, que é dada por 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, o que acontece? Quando você tem, né, a radiação, você está emitindo uma radiação, luz, ela chega a um prisma e você tem a dispersão dela, você tem, né, que esse corpo, a diferentes temperaturas, né, ele vai emitir um espectro exatamente nesta região. Então, aqui o comprimento de onda que você tem não muda com a temperatura. Mas o que você tem? Um aumento do fluxo. Então, se você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento do fluxo. É claro que aqui você tem
né? O máximo dessa curva, né, se desloca com a temperatura, né? E com o aumento da temperatura você tem um fluxo maior, mas é claro, mantendo os comprimentos de onda dessas radiação visível, tá? Então, se nós pegarmos corpos com temperaturas inferiores a 600 graus Celsius, eles têm a maior parte da emissão fora da região do visível, ou seja, no infravermelho. Para temperaturas maiores, o corpo começa a brilhar com luz própria. Tá? Então, lembre-se o seguinte, nós emitimos radiação, né? Mas não podemos visualizar a radiação emitida pelo nosso corpo. Tá? É claro que você só vai conseguir ver isso se você tiver um instrumento que meça a radiação do seu corpo. Medidas de radiação térmica foram feitas por Lammer e Prangchen em 1899, utilizando um espectrofotômetro similar ao esquema mostrado nessa figura. Então, eles mediram esse espectro e observaram essas curvas. Mas qual é o problema? É explicar essas curvas aqui. Não havia uma teoria capaz de explicar o comportamento dessas curvas. Você media experimentalmente, né? Você mede em algum laboratório. O que você precisa é explicar a teoria relacionada a essas medidas que você tem no laboratório, tá? Então, o que acontece é que, né, a primeira lei que descreve isso, né, o que fala da radiação de corpo negro, é a lei de Stefan Boltzmann, né? No caso, um corpo negro, um corpo que absorve toda a radiação, né, incidente sobre ele, então ele é um corpo negro ideal. Então, Stefan, né, descobriu uma relação empírica entre a potência por unidade de área irradiada por um corpo negro e sua temperatura. Então, a lei de Stefan Boltzmann nos diz que a potência irradiada, que está relacionada a esta curva, é dada por uma constante sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, né? E nós temos que essa constante sigma é dada por 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin à quarta. Isso foi obtido empiricamente. Outra coisa importante é que você observa o máximo dessa curva. Então, você observa que a diferentes temperaturas, né, o máximo dessa curva se desloca. Tá? Então, você pode observar que você altera a temperatura, você altera esse máximo da curva. Então, descobriu-se que o lambda máximo, o comprimento de onda máximo que você tem aqui, ele é proporcional a 1 sobre a temperatura. Ou seja, quanto menor a temperatura, maior o lambda, que é o que você está vendo aqui. Então, também, se nós pegarmos que o comprimento de onda está relacionado ao inverso, está relacionado como o inverso da frequência, nós temos que a frequência máxima está relacionada proporcionalmente à temperatura. Então, essa aqui é chamada do lei de deslocamento de Wien. Então, o lambda máximo vezes T igual a uma constante, que é 2,88 vezes 10 a sexta nanômetro por Kelvin, vezes Kelvin. Então, você tem aqui uma lei do deslocamento de Wien. Então, nós temos a lei de Stefan Boltzmann, descreve esta curva, e temos a lei de Wien, que descreve esse deslocamento do comprimento de onda máximo com a temperatura. Tá? Então, um exemplo claro aqui para isso é, para o Sol, a temperatura da superfície é de 5.800 Kelvin. Portanto, utilizando a relação vista para o comprimento de onda com intensidade máxima, temos que o lambda máximo é esta constante dividido por 5.800 Kelvin, onde nós temos um comprimento de onda de 500 nanômetros. Então, isso está correto, né? Porque é a temperatura que nós, desculpe, o comprimento de onda que nós obtemos para essa temperatura, tá? Lembrando que o comprimento, né, que nós temos melhor visualização da luz emitida para o Sol é 555 nanômetros, que é a resposta máxima do olho humano. Então, quando nós temos a emissão de luz do Sol, quando ele chega à nossa atmosfera, ele é atenuado, tá? Então, você tem a atenuação dos raios pela atmosfera, né? Você tem a camada de ozônio, que causa uma absorção da parte da penetração desses raios solares, ou da intensidade desses raios solares.
Então, né, você tem, fora da atmosfera, você tem esse espectro de radiação do Sol, e quando ele chega na atmosfera, ele tem uma redução, tá? Então, essa energia do Sol, ela é bastante importante, que a partir disso, nós podemos descrever ou determinar equipamentos que possam utilizar essa luz do Sol, como é o caso das células solares. Então, nós temos aqui o espectro de emissão, e você pode obter a partir desse espectro de emissão do Sol, né, utilizar isso para construir um equipamento que transforme energia irradiada numa superfície em energia elétrica, que é o caso das células fotovoltaicas. Então, o que acontece? Quando nós estamos tratando de um corpo negro, nós podemos fazer uma simulação disso como uma cavidade esférica, onde você tem a luz incidente sobre essa cavidade esférica, e a luz fica presa dentro dessa cavidade. Então, é isso que acontece com um corpo negro. Então, o que acontece? Se você observar na época de Rayleigh-Jeans, a teoria mais sofisticada que existia na época era o eletromagnetismo, descrito pelas equações de Maxwell. Então, a partir disso, eles chegaram que é para essa radiação emitida, a intensidade dessa radiação emitida, o de lambda, é dada por essa expressão de você ter uma dependência com um comprimento de onda elevado a menos 4 e com a temperatura. O que acontece é que essa teoria, quando você vai para comprimentos de onda muito grandes, ela até concorda com o experimento. Então, se você vai para teoria para comprimentos de onda muito grandes aqui, você vai aumentando os comprimentos de onda, você tem uma concordância com essa teoria. Mas, quando você vai para comprimentos de onda menores, né, esta aqui é a curva experimental. Essa aqui é a curva descrita pela teoria de Rayleigh-Jeans. O que acontece é que você tem uma discrepância total do que você tem do experimento e da teoria. Tá? Então, como essa discrepância ela está relacionada a pequenos comprimentos de onda, isso foi denominado catástrofe ultravioleta, do ultravioleta. Então, o que nós temos aqui é que a utilização da teoria clássica não é capaz de explicar o espectro do corpo negro para a região do ultravioleta. Então, quando você vai aqui para comprimentos de onda menor, você não tem uma teoria que consiga descrever o que está acontecendo aqui. Então, há uma necessidade de uma nova teoria, porque você não consegue, né? Essa teoria aqui não consegue descrever a curva experimental. Tá? Então, ela é uma teoria que fracassa para essa explicação. Tá? Então, o que acontece é que nós temos que resolver este problema. Tá? Então, como que nós vamos resolver este problema? Então, Planck, né, considerou algumas proposições para descrever a radiação de corpo negro. Então, o que ele descreveu é que esta curva experimental que nós temos lá pode ser dividida, né, em energia em determinadas quantidades fixas, que ele chamou de quanta, que é o plural de quanto. Então, ele utilizou a física estatística, que é a estatística de Boltzmann, para obter a equação teórica que concorda com os resultados experimentais para todos os comprimentos de onda. A partir disso, ele determinou que a energia é dada por N, que é o número de quantos que você tem, ou de pedaços, uma constante, que é chamada constante de Planck, e a frequência. Então, a partir disso, ele descreveu que a energia de um sistema não é uma variável contínua. A energia só pode assumir alguns valores específicos, ou seja, ela é quantizada. Então, uma analogia para isso seria as ondas estacionárias de uma corda vibrante. Então, é isso que você tem aqui. Então, vamos pensar o seguinte: classicamente, uma partícula pode assumir qualquer valor de energia. Tá? Classicamente, é isso que acontece. O que o Planck propôs é que ela não poderia assumir qualquer valor de energia, mas pequenos pacotes, ou seja, valores discretos de energia. O que equivale a isso? Vamos pegar esta curva aqui. Então, essa aqui é a expressão para a densidade de energia descrita por Planck. Tá? Primeira coisa que nós observamos é que essa curva aqui, se você tem essa curva aqui, a área sobre essa curva é dada por uma integral. O que é integral? A interpretação da integral é uma área, certo?
Então, se você integra essa curva, você tem a área sobre a curva. Então, você tem energia, o fluxo total de energia, ou energia total do seu sistema com relação ao comprimento de onda. O que o Planck fez? Ele pegou, né, se vocês lembrarem lá de cálculo, você tem a integral de Riemann, lembre-se lá da integral de Riemann, que ela é baseada em simplesmente você pegar uma curva como essa ou qualquer outra curva e dividir em pequenos retângulos. É isso que ele fez. Está um pouco torto aqui. O que ele fez foi dividir em retângulos. Vamos lá. Então, você divide em retângulos. Tá mal desenhado aqui, mas também. Então, você tem um outro retângulo aqui. Então, você vai pegar, somar todos esses retângulos aqui nessa... E fazer com o quê? Com que a largura... Então, você pega essa curva e transforma isso aqui em retângulos. Onde a largura desse retângulo tende quanto? Essa largura tende a zero. Tá? Então, essa é chamada lá, vocês lembram lá, que é a integral, né, o símbolo de integral já vem de uma soma, isso vem de um somatório, onde essa largura, vamos chamar isso aqui de delta F, né? Ou se você quiser delta X, tende a zero. Então, você consegue fazer isso aqui, dividir em pequenos pedaços, né? Nos quais o que o Planck fala é que é o seguinte, se você pegar todos esses pedaços e ir somando, você tem a energia total do seu sistema. Mas você tem que cada pedacinho aqui contribuir com uma parte de energia. Essa energia é, então, dividida em pedaços ou quantizada. Outro aspecto importante é que quando Planck faz isso, tá, ele pegou e discretizou esse espaço e conseguiu descrever isso. Né, esse espaço ele conseguiu descrever com relação a essa curva. Quando ele pega essa discretização do espaço, ele descreve pela teoria de Boltzmann uma expressão que leva em conta essa exponencial, onde leva a constante de Planck, a velocidade da luz, o comprimento de onda, está levando a constante de Boltzmann também, que é K, né? E a temperatura do corpo emissor. A partir disso, ele conseguiu descrever a curva experimental, ou seja, essa curva, essa linha em azul, é o ajuste teórico dos pontos experimentais. Então, a partir disso, ele conseguiu descrever essa constante, ou chamada constante de Planck, que é 6,62, 6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, ou em elétron-volt, 4,13, 6 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo. Lembre-se, nesse primeiro momento, Planck só queria descrever a radiação de corpo negro, que era um problema interessante em física para conseguir descrever as expressões ou os dados experimentais. Então, a partir disso, no primeiro momento, eu não tinha pretensão de fazer uma nova física, mas descrever este problema. Então, vamos olhar aqui, né, o que acontece. Então, nós vamos, né, use a lei de Planck para mostrar que a densidade total de energia de um corpo negro é proporcional a si até a quarta, que está de acordo com a lei de Stefan Boltzmann. Então, o que nós vamos pegar essa expressão e transformar, escrever como uma integral em todo espaço, né, da soma de todos esses pedaços de energia em todos os comprimentos de onda, integrando de zero a infinito. Quando fazemos isso, né, nós recaímos numa integral desta forma aqui, então nós temos que resolver essa integral, tá? Mas nós já temos aqui que tudo isso aqui é constante e é multiplicado pela temperatura quarta, tá? Então, o que acontece é que a lei de Planck permite obter a constante de Stefan Boltzmann a partir de primeiros princípios. Então, o que acontece, a primeira coisa importante, a lei de Stefan Boltzmann é válida. Mas o que acontece? A partir da equação de Planck, ou da distribuição de Planck, ele consegue chegar à lei de Stefan Boltzmann, que é uma lei que é válida. Então, você consegue observar que essa teoria descrita por Planck é uma teoria poderosa que consegue descrever algo que já conseguia ser visualizado. Então, você tem que ela chega à lei de Stefan Boltzmann. Tá? Então, né, quando você está tratando desses fenômenos, uma nova lei deve abranger todos os fenômenos que já eram explicados pelas leis antigas. Então, você pode mostrar, né, que a lei de Planck se reduz à lei de Rayleigh-Jeans para grandes comprimentos de onda, e é possível mostrar, né,
Isso aqui são demonstrações interessantes, mostrar que a lei de deslocamento de Wien pode ser extraída a partir da fórmula de Planck, que são duas leis válidas, né? No caso, a lei de Rayleigh-Jeans, como eu falei, ela é válida para comprimentos de onda grandes. Então, você pode fazer, né? Fazer, por exemplo, uma aproximação fazendo lambda tendendo a infinito, tá? E mostrar isto aqui. Com a lei de deslocamento de Wien, você lembra lá que você tinha o comprimento de onda e a energia, né? E você tinha o deslocamento das curvas, né? Você tinha que isso aqui, né? As curvas iam se deslocando o máximo delas. Então, você pode mostrar a partir da lei de Planck, né? A redução à mecânica clássica, né? Quando você faz lambda tendendo a infinito, você tem, né? Você consegue reduzir essa lei a uma lei clássica, que é a lei de Rayleigh-Jeans, tá? Que é válida só para grandes comprimentos de onda. E você pode descrever uma lei empírica, obtida a partir das curvas experimentais, que é a lei de Wien, que está relacionada a um comprimento de onda de máximo, né? Ser proporcional a 1 sobre a temperatura, tá? Então, uma coisa importante é que essa lei, né, é uma lei nova, né, que não se era esperada, né? Então, conseguiu se descrever uma nova lei física, tá? Neste caso, apenas para descrever a radiação de corpo negro, tá? Então, a partir disso, nós temos uma abertura importante para uma nova teoria, uma nova descrição da matéria, uma descrição microscópica da matéria que é baseado em quantum de energia, né, ou chamada, né, de mecânica quântica, ou física quântica, como queira. Então, a partir disso, nós vamos continuar falando dessa primeira parte do curso de física quântica. Então, na próxima aula, nós falaremos sobre efeito fotoelétrico, tá? Onde, no caso, nós temos a absorção de luz, a inserção de luz sobre o metal, faz com que esses elétrons sejam retirados da superfície desse metal, e o efeito Compton, onde você tem a luz incidente sobre uma partícula como elétron, e você consegue ver o espalhamento desse elétron e desse fóton incidente. Então, nós conseguiremos ver isso e ainda falar um pouco sobre o espectro atômico. Então, na próxima aula, trataremos da teoria corpuscular da luz, efeito fotoelétrico e efeito Compton. Então, até a nossa próxima aula.